João capítulo 15. 15 não, 5. Eu vou ler em voz audível, os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Os cabeçudo, hein? Pensa que não tem gente cabeçuda? Isso aí é povo cabeçudo. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma sua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Observem agora o versículo 14, que é o nosso alvo. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ok? Bom, podem tomar assento. É importante nós compreendermos, indo em frente nesse tema. Qual é o tema? É o tema de Atos 3,19. Lembram do texto? Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, né, de todo o seu coração. Aleluia. Para que os vossos pecados sejam apagados, para que venham os tempos de bonança, de refrigério, não veio na minha cabeça. Bonança, só veio bonança. Refrigério, aleluia. Então, em cima desse texto, nós desenvolvemos já 2 cultos, a ideia de que não há salvação, não há conversão sem arrependimento, correto? Hoje nós vamos estender isso aí mais uns 5 quilômetros, para dizer o quê? Não é que não haja só salvação, não há cura, não há libertação de demônios, não há libertação de absolutamente nada, nenhum vício, enquanto não houver arrependimento. Isso é muito sério, ok? Por essa razão é que Cristo disse isto para este homem do tanque de Betesda. Jesus o encontrou lá no templo e disse: olha, vou te dar um conselho. Não peques mais para que não te sobrevenha coisa pior. Então, muitas das nossas enfermidades são frutos de coisas piores que estamos praticando. Muitas das nossas enfermidades, muitas das nossas opressões de demônios são portas que nós mesmos abrimos para que os demônios entrassem na nossa vida, nos atormentando,
destruindo nossos sonhos, colocando obstáculos intransponíveis para nós. Muitas das nossas enfermidades são fruto de pecado. Fruto de pecado. E Deus, Ele luta muito conosco, não é? Se temos boa memória, nós vamos lembrar de toda a vida, situações de testemunhos que tivemos, experiências que tivemos com Deus, em que Deus, Ele batalhou conosco, uma luta feroz conosco, para que nós saíssemos de uma posição de desobediência à voz dEle e à palavra dEle. Eu me lembro uma certa feita, meus filhos eram pequenos, eu morava ali na praia, e saímos eu, Vera e os meninos para a praia, não é? E de repente toca o telefone. E era um pastor chorando a morte da sua sobrinha. E disse para mim: pastor João, estou precisando de um socorro. Falei: pois não, o que você precisa? Eu preciso que o senhor venha fazer daqui a 2 horas o ofício fúnebre no cemitério do Caju. Eu não estou em condições de fazer. O pai da menina é meu irmão. É uma menina novinha e faleceu com leucemia. A família está toda abalada. E eu dei meia volta, né? Vera foi para a praia com os meninos e eu fui para o cemitério do Caju. Por quê? Deus queria trabalhar comigo. Eu estava num daqueles momentos de confronto com Deus. Como se o homem pudesse ter confronto com Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos responde de uma maneira que Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, não é? E nada melhor do que nos levar num cemitério para tratar com o pó da nossa natureza, né? E ali eu fui, peguei o terno, botei o terno, gravata, todo bonitinho, peguei meu carro e fui para o Caju. Chegando lá, quando eu bato os olhos, né, no caixão, era uma menina, com mais ou menos 18 anos de idade, lourinha, linda, 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 o pai desesperado, o pastor, irmão dele, em pânico, do outro lado, a família abalada com aquela morte, vítima de leucemia, câncer no sangue. E ali Deus trabalhou comigo. Trabalhou profundamente. Deus conseguiu me fazendo ver naquela manhã ensolarada de verão do Rio de Janeiro, que eu estava me preparando para a praia, Ele me leva para o cemitério para trabalhar comigo. Quando eu vi aquela situação toda, eu vi que a minha cruz, o meu problema não era nada. Nada. Às vezes nós precisamos de um cemitério para voltarmos atrás nas nossas vontades. Às vezes precisamos de um enterro de uma pessoa nova para abalar os alicerces do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa obstinação. Mulheres e homens obstinados, crentes obstinados, pastores obstinados, ensimesmados. Então, Deus trabalhou comigo ali, não é? Quando eu bati os olhos naquela jovem, eu falei: meu Deus, eu tenho uma filha. Meus filhos estão na praia agora, com a mãe deles. É como se Deus estivesse mostrando para mim: tu podia estar aqui agora velando o teu filho. Tu não é especial. Eu não tenho filho especial. De que tu se queixa? Quer se queixar? Queixa-se dos teus pecados. Quer discutir comigo? Quer fazer queda de braço comigo? Quer impor tua vontade, teus planos aos meus planos? Teus filhos estão na praia. Tua mulher está na praia. Tu veio aqui na condição de pastor para fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que tu nem conhece. E Deus estava parlamentando comigo ali,
para abaixar o meu eu, abaixar a minha arrogância. E nós, principalmente nós crentes, somos muito arrogantes. Nos achamos muito espirituais. Nos achamos muito certos em tudo. É porque não entendemos o que é pecado. Não entendemos. Os crentes não compreendem o que é pecado. Acham e pregam sobre o pecado, mas não entendem o que é pecado. Por isso eu abri essa reunião mostrando para vocês que uma mera desobediência provocou uma catástrofe entre Deus e a humanidade. Todas as gerações posteriores a Adão e Eva experimentariam uma condenação, juízo por causa dos dois. Mas por quê? Por um crime de matar uma gestante, matar uma criança, sequestrar um bebê? Não! Porque desobedeceram a voz de Deus. Desobedeceram a palavra de Deus. Isso mostra que nós não entendemos o que é pecado. Às vezes queremos cura, mas não queremos abrir mão do pecado. Um pecado, quando ele é acariciado, ele torna-se aquilo que domina o nosso coração. Um pecado que nós não vencemos, por não termos entendimento que é pecado. Conhecemos até o que é pecado pelos livros, pelo dicionário, colocamos no Google. O Google vai dizer o que é pecado, mas nosso coração muitas vezes está longe de entender a gravidade daquilo. Para nós, que classificamos os pecados em pecadinhos e pecadões, para nós, os nossos pecados são sempre brandos. Para nós, os graves são dos outros. Os nossos são brandos, são tênues. E esse é um engano fatal. Entenda Deus. Você sabia que Deus, ele se oculta de mim se ele não perceber que eu tenho sede no meu coração da presença dele? Talvez você não soubesse disso. Você sabia que Deus se esconde de você, ele se oculta de você, se ele não vê em você nenhuma fome para dobrar o joelho e orar, para buscar a presença dele? Ele se esconde de você. Ele quer ficar longe de você. É por isso que Davi bradou dizendo: Deus, assim como a corça anseia por águas, eu anseio de ti. E olha, pouca gente pecou como Davi. Pouca gente pecou como Davi. Mas ele tinha uma qualidade ímpar que todo cristão tinha que ter no seu coração: não querer abrir mão da presença de Deus. Nós, como cristãos, precisamos entender o que é pecado, sob pena de nós nos decepcionarmos na hora mais terrível, que será a hora do arrebatamento. A hora mais terrível, que será a hora da nossa morte. Quem vai nos buscar? Será que são dois anjos vestidos de branco? Ou eu vou olhar para o meu corpo no hospital duro ali, os médicos correndo atrás de equipamentos para me salvar, e eu já estou morto? Só eu sei disso, ninguém ali sabe disso. Eu estou me vendo deitado na cama, mas o meu espírito já está indo para outro lugar. Agora vem a grande dúvida: serão dois demônios que virão me buscar, ou serão dois anjos de branco me buscando? Naquele segundo em que isso acontecer, você vai entender o peso do pecado. Você vai compreender que não existe pecadinho nem pecadão. Você vai entender que pecado é desobedecer a voz de Deus. É desobedecer aquilo que Deus tem falado contigo. É desobedecer o plano de Deus na tua vida. É desobedecer o chamado de Deus na tua vida. E só você não sabe, mas no universo os demônios sabem, o diabo sabe, os anjos sabem,
Só você não sabe as consequências que isso pode levar à tua alma, à tua vida. Então entenda em nome de Jesus Cristo. Quando você lê a palavra de Deus dizendo, na pregação de Pedro em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor para perdão dos vossos pecados e para que venham os tempos de refrigério, de bonança. Esse arrependei-vos, ele está intrinsecamente ligado ao convertei-vos. Não entenda isso de outra forma. Quando você vai estudar, e eu peço a vocês que leiam essa semana em casa, o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Livrinho de uma folha só. Impossível que você não tenha tempo para ler. Ao ler aquilo ali, você vai ver que os falsos mestres da época de Judas, Judas aí não é Iscariotes, é o irmão de Tiago, é o escritor. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo, os falsos mestres, eles pregavam uma graça também. Eles também pregavam a graça salvífica, a graça salvadora. Como nós pregamos a graça salvadora. Mas a pregação deles foi rebatida por Judas de forma violenta. Por que razão? Porque junto com a pregação da graça, eles entendiam que a graça, ela era tão abençoadora que ela jamais nos condenaria por nossos pecados. Uau! É a graça que leva para o céu, independente de você se arrepender dos seus pecados. Eles foram chamados, esses falsos pregadores, de antinominianos daquela época. Entenda em nome de Jesus. Esse espírito dos antinominianos, ele existe até hoje no meio cristão. O que mais existem são pregadores que pregam isto. E eles bradam isso com ênfase. Bradam com valentia, com bravura, demonstrando convicção. Entenda em nome de Jesus Cristo. O que eles não sabem é que eles estão inspirados por Satanás, pelo diabo. O que eles não conseguiram entender é que essa graça é barata. Eles não conseguiram entender Atos 3,19. Em nome de Jesus Cristo. Pregam contra o arrependimento. Acreditam que você vai salvo por causa da graça, independente se você está pecando ou não. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não creiam. Cuidado, porque os falsos, eles andam bem vestidos. Eles têm uma aparência de espiritualidade. Eles andam de Bíblia nas mãos. Têm aparência de doutores. Muitos fazem de uniforme o terno, a gravata, sapatos caros, demonstram riqueza, demonstram prosperidade. Satanás, quando ele vem destruir a vida de alguém através de uma televisão, anunciando o cigarro Hollywood, sei lá se existe ainda, ou Continental, não sei, nunca fumei na minha vida. Entenda em nome de Jesus, ele não vem ali com uma mulher feia, desdentada, exibindo dentes podres, não. Ele vem com aquela louraça de praia lá entendeu? Do Havaí. Ele vem com uma pessoa de boa aparência. Você entende o problema da boa aparência? A boa aparência, ela ilude os idiotas. Só que a maioria é de idiotas. Esse é o grande problema. A maioria não são crentes bereanos, são
Muitos crentes são idiotas. Vão como piolho, passando de cabeça em cabeça. Deu para entender? Isso é muito sério. E eu tenho que ser grosso, rude, para impactar você, para criar em você anticorpos, para você resistir a isso. Porque a religiosidade da aparência, ela é terrível. O sujeito vai na livraria, compra uma Bíblia pentecostal, bota debaixo do braço, ele vai no shopping, barra shopping, compra lá um terno da melhor qualidade, sapato de cromo alemão, vai para o púlpito e aí os idiotas tudo estão babando. Vendo prosperidade, não, ali é maldição. Aquele que ousar pregar a graça sem o arrependimento, seja amaldiçoado. Está levando os crentes para o inferno. E você tem que ser uma voz que brada, que tem coragem para bradar. Não seja parcimonioso com o pecado, porque Deus não é. Por isso Deus lá atrás tratou comigo com cemitério. Tratou comigo me mostrando no arrebatamento que eu fico. Se eu continuasse a enfrentá-lo. Você está entendendo? Deus sabe como lidar. Eu era ensimesmado, cheio de autoridade, acostumado a mandar em todo mundo. Tinha medo de nada. Então Deus sabia como lidar. Se Deus não trata com você dessas formas violentas que Ele trata comigo, louva a Deus por isso. Porque contigo Ele não vê necessidade. Ele não vê. Mas comigo Ele viu a necessidade. O meu eu era hipertrofiado. Entende? Deus trata com cada um conforme o tamanho do problema, a situação. Então veja, não existe essa história de libertação. Ah, eu quero libertação, mas já se arrependeu do pecado? Senão não enche o saco. Vai ficar dando trabalho. Vai ficar apurrinhando as pessoas no telefone, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Encomenda oração, não para de pedir oração, mas já se arrependeu do pecado? Já se afastou do pecado? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes nós temos enfermidade, Deus quer nos curar, Deus pode nos visitar à noite, na madrugada, mandar o anjo tocar na gente, pode vir aqui na igreja, tudo Ele pode, Ele quer. O que impede muitas vezes é o pecado. É o pecado que embaraça. Por isso que Deus falou com Josué: Josué, põe em consagração, põe em jejum o meu povo durante 3 dias. Reúne esse povo. E depois do jejum, depois da consagração, eu vou começar a operar maravilhas no meio do povo. Porque o inimigo de Deus é o pecado. O nosso maior inimigo é o pecado, não é Satanás, é o pecado. É o pecado. Entenda em nome de Jesus. Ali no texto, Deus está falando do arrependimento como pré-requisito para a salvação. Mas junto a outros textos na Bíblia, você vai ver, faz um estudo mais aprofundado, mais amplo, você vai ver que não é só para a salvação. O arrependimento é pré-requisito para a libertação de demônios. Há pessoas que estão acossadas por demônios durante a madrugada, acossadas por demônios durante o dia, estão vendo vultos passando na madrugada, não apagam a luz com medo do escuro. O que é isso? É pecado que existe. É pecado que existe. Pode procurar, tem que haver libertação do pecado. Porque senão não tem libertação dos demônios, não tem libertação da enfermidade, não tem milagre. Entenda em nome de Jesus. É pré-requisito. Essa pregação não é agradável, não é. Não é. Eu já preguei em igrejas que Deus bradou no meio da igreja, no meio de 2.000 pessoas, e disse: olha, homem, não serás mais convidado. O pastor quase endemoniou lá atrás, porque Deus viu no coração dele que ele não estava suportando aquela pregação. Você está entendendo? Ele me pediu para pregar 20 minutos. Eu falei: tu vai ficar 1 hora sentado. Você está entendendo? É sério isso. É sério.
Há pastores que acham que o povo é deles. A igreja é deles, o povo é deles, tudo é deles. Deus não tem nada ali. Tratam a noiva de Jesus como uma prostituta. Ela é dele. Ele tem adultério com ela. Loucura, gente. Loucura. Isso é muito sério. Então entenda, dentro da Bíblia Sagrada, por isso que Jesus vem para o homem, né, do tanque de Betesda e diz: olha aqui, bonitão, eu fiz aquela obra lá. Porque eu vim como advogado. Eu vim para ir para a cruz. Eu vim com uma outra missão. Porque se fosse para te julgar, tu não teria condenação, tu não teria cura de nada. Agora veja bem, tu vai e não peques mais. O que Jesus falou para Maria Madalena? A Bíblia diz que ele começou a escrever na areia e perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Antes ele tinha dito para os acusadores o quê? Aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra nela. A lei mandava apedrejá-la, mas estava todo mundo em pecado. Bando de fariseu, enfiado no pecado, todos os homens em pecado. Ninguém teve coragem de pegar na pedra. Só Jesus via o pecado no coração deles. Entenda. Foram se retirando, foram até que todos foram embora. Aí Jesus virou para ela e falou: cadê os teus acusadores? Foram embora. Não te condenaram? Não. Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Então a palavra de Deus é uma só. É vai e não peque mais. Essa é a palavra de Deus. Não peque mais. Está pedindo cura a Deus? Para de pecar. Ah, eu não peco. Olha o teu falar se não peca. Olha o teu pensamento se não peca. Olha as tuas atitudes se não peca. Tu está tendo irmão, tu tendo amor com o necessitado, ou tu fecha o coração com o necessitado? Como é que você é como cristão lá fora? Qual o testemunho que você tem no teu bairro? Qual o testemunho que tu tem no teu prédio que tu mora? As pessoas te respeitam como cristão? Entenda em nome de Jesus. De que se queixa o homem, disse Deus, senão dos seus próprios pecados. O maior empecilho de Deus nos curar é o pecado. O maior empecilho de Deus nos libertar de um vício é o pecado. O maior empecilho de Deus nos libertar dos demônios é o pecado. O maior empecilho para a salvação é o pecado. Por isso que Deus diz que tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Tem que tomar consciência da própria pecaminosidade. Se não houver consciência da própria pecaminosidade, não há solução para o problema. Então é importante nós compreendermos que nós precisamos ter consciência da própria pecaminosidade. O que nos dá a consciência da própria pecaminosidade sou eu saber que se eu pecar, eu estou matando Jesus de novo. Se eu pecar, eu estou metendo chicote nas costas dele. Se eu pecar, eu estou dando lugar como se fosse aqueles soldados cravando os pés dele na cruz, as mãos, furando a testa dele com os espinhos, furando o lado dele. Ele foi para lá por causa do pecado. Ele foi agredido por causa do nosso pecado. Ele ficou desfigurado por causa do nosso pecado. Entenda em nome de Jesus Cristo. Ele ficou. Tudo por causa do nosso pecado. Então o pecado hoje é uma maneira de matar Jesus de novo. É uma maneira de feri-lo novamente. É uma maneira de atingi-lo. Por isso que Deus se entristece. Porque vê que nós não temos inteligência da Bíblia, sabedoria da Bíblia para compreender isso. E Deus está pregando e pregando e pregando, e a palavra é entregue, e a nossa mente não abre para compreender isso. Por essa razão, nós esfriamos. Por não conseguirmos dominar o pecado, dominar a nossa fraqueza, nós esfriamos na fé, esfriamos nas disciplinas espirituais, nos abatemos na hora do jejum, na hora da oração,
Tudo fica muito difícil, lemos pouco a Bíblia. Entendam o nome de Jesus. Por causa de quê? Daquele pecado. Por causa dessa situação. E as pessoas hoje estão tratando o pecado com naturalidade. Você não pode tratar o pecado como uma coisa natural. O pecado não é natural, ele é antinatural. O pecado é o teu pior inimigo. Ah, mas para mim não tem nada a ver. Então você vai perder a vida eterna por achar que não tem nada a ver. O que está faltando? Consciência. Dor na consciência. Teu coração ainda não circuncidou. Há crentes que não têm o coração circuncidado. Tem nome de crente, como o demônio também crê. A Bíblia diz que o demônio crê. Por isso eu chamo de crente. Mas não é verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão é nova criatura. Para eu ser nova criatura, para você ser nova criatura, entenda, temos que tomar consciência do pecado. Quando nós pecamos, todos estamos, ninguém está livre de não pecar. É possível que qualquer um de nós venha a cair. O problema é quando a gente cai e não tem consciência de que caiu. Não tem conhecimento de que aí é barra pesada. Aí a consciência cauterizou. A mentalidade cauterizou. Começamos a tratar o pecado como uma coisa normal. E achamos que não vai ter consequência nenhuma. Isso é muito sério, gente. Muito sério, igreja. Muito sério. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Sim, tudo bem. Mas entenda, não sai da comunhão com Deus. Continua buscando a Deus. Continua sendo sincero e dizendo, Senhor, revela se há algum pecado na minha vida. Se Deus revelar, enfrenta o pecado, domina o pecado, destrói o pecado, rejeita o pecado. Por quê? Porque Deus, às vezes, olha para você e te vê tendo lazer com o pecado. Ele, às vezes, olha para mim e para você, te vê brincando com o pecado. Tratando o pecado como um gozo, uma alegria. Sabe, aquele filme na televisão, envolvendo lá pornografia, sei lá, o que está envolvendo lá que Deus abomina, e a pessoa está vendo ali, está tendo um momento de lazer. Eu estou tendo lazer com aquilo que Deus odeia. Eu posso ter lazer com aquilo que Deus odeia. Eu posso alegrar o meu coração, a minha alma, com aquilo que Deus abomina, odeia, tem nojo. Para mim é alegria, para mim dá prazer. O cara vai lá para fora, escondido da mulher, ele se masturba sozinho, ele tem o prazer dele, mas Deus tem nojo daquilo que ele faz. E ele não consegue entender, porque é um cavalo espiritual. Tem pouca diferença de uma égua. Entenda em nome de Jesus Cristo, isso é muito sério. Pior pecado não é aquele que a pessoa toma consciência. Porque ela tomou consciência, significa o quê? Houve uma circuncisão do prepúcio do coração. Houve uma circuncisão da consciência. Ela foi ferida na consciência. Ela agora vai restabelecer a comunhão dela com Deus. Ela vai encontrar forças em Deus para rejeitar o pecado. Agora a pessoa que brinca não tem jeito, não tem salvação. Não tem saída. É um idiota, enganado por Satanás, que não vê tragédia quando ele está diante da tragédia. Por falta de quê? Oséias 4:6. O meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso é muito sério. Não se escandaliza com o que eu vou dizer. Uma grande parte das igrejas, talvez até da nossa, uma grande parte, não digo que é a maior parte, mas uma grande parte, é de crentes que tiveram uma conversão incompleta. Incompleta. A conversão não se completou. Não se completou, faltou o quê? Arrependimento. Crê em Jesus? Crê. Canta para Jesus? Canta. Louva a Deus? Louva.
Ora. Lê Bíblia, lê. 99,9% está tudo bacana. Falta o quê? O principal. O arrependimento. Metanoia. Se falta a metanoia, então não há nova criatura. Porque entenda a nova criatura. Para a nova criatura ser gerada pelo poder do Espírito Santo, ou seja, para o Espírito de Deus vir para dentro de nós e ressuscitar o nosso espírito, ele precisa do arrebatamento. O ambiente que vai proporcionar ao Espírito de Deus é a pureza. E nós nos purificamos com arrependimento. Quando eu me arrependo, não importa se é pecadinho, pecadão, pecado disso, daquilo, não importa para Deus. O sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Todo pecado. Porém, a purificação, ela vem junto com a regeneração. A regeneração e a purificação acontece quando eu tomo consciência da minha pecaminosidade. Quando o meu espírito é afetado. Quando o meu coração, que é o espírito, é afetado. Quando a minha consciência é afetada. Quando o meu homem interior é afetado. É aí que há a circuncisão do coração. Que é o equivalente no Novo Testamento. É o equivalente para o Velho Testamento à circuncisão do prepúcio do pênis. Sangrou, sangrava. Tem que sangrar a consciência. Se não sangrar a consciência, a pessoa pode ter confessado o pecado. Ela pode ter sido batizada nas águas. Ela pode estar pregando aqui no púlpito. Entenda, se não sangrou a consciência, se não circuncidou o prepúcio do coração, se não sangrou o coração, ou seja, se eu não senti a dor de Jesus por aquele pecado, se eu não sentir nojo daquele pecado, se eu ainda gostar daquele pecado, opa, não há nova criatura. Não há regeneração do Espírito. Não há nova vida em Cristo Jesus. A nova vida vem com a regeneração. A regeneração vem com o perdão dos pecados. Não basta confessar, não basta só reconhecer, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Tem que circuncidar o coração, tem que sentir dor. A dor de Deus eu tenho que sentir em relação ao meu pecado. Por isso é que Deus comigo lá atrás jogou algumas vezes e até hoje ele joga pesado comigo. Por quê? Porque eu preciso sentir a dor dele. Para o meu próprio bem, porque senão não há salvação. E isso pode estar acontecendo com um monte de gente no meio da igreja. São conversões incompletas. O cara é crente, mas gosta de tomar uma vantagem na surdina. O cara é crente, mas gosta de obter um lucrozinho na surdina, no escondido. Cuidado com isso. Cuidado, honra o teu patrão. Honra, ele é o teu Senhor. Se você não honrar o teu patrão, que é o teu Senhor, que os teus olhos veem, não diga que tu honra a Deus que não vê. Não diga, Deus vai te tomar ou me tomar como mentiroso. Isso é muito sério. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para haver salvação, para haver cura, para haver libertação, tem que haver arrependimento. Por isso Deus prega tanto na Bíblia, sede santos como eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O que é a santificação? O que é? Senão o arrependimento dos seus pecados. O arrependimento sincero.
O que é a santificação, senão o arrependimento sincero dos pecados? Entenda. Senão a restauração espiritual do homem e da mulher. A vivificação do espírito dela. O que é a santificação, senão a obediência à voz de Deus? Cada vez que você obedece à voz de Deus, você está se tornando cada vez mais santa, mais santo. Cada vez que você obedece à lei de Deus, aos mandamentos de Jesus, você está se tornando cada vez mais santa. Por causa da obediência à lei, aos mandamentos, à palavra de Deus. Cada vez que você é lavada e purificado pelo sangue de Jesus, tu está se santificando. Você está se tornando uma pessoa separada. Por isso que Deus em Malaquias diz: e outra vez mostrarei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença? É a separação do pecado. É a separação do pecado. Mantenha-se, igreja, longe do pecado. Se algum de vocês cair no pecado, sinta a dor da queda. Sinta. Libera o arrependimento. Sinta a dor no coração. Porque o que não pode é eu ter prazer naquilo que Deus tem nojo. O que não pode sou eu ter prazer, eu estar alegre, me alegrando, desfrutando de um prazer, quando Deus está escarrando com nojo aquilo que eu estou fazendo, ou que eu estou vendo, ou que eu estou sentindo. Vou arriscar aqui, mas vale para mim também. Ouça o que Deus vai te dizer. Muitas coisas que você pode na vida ter prazer, saiba, Deus diz: eu tenho nojo. Eu abomino. A tua carne tem prazer, o meu espírito abomina. Por isso é que o Espírito de Deus já saiu da vida de muito cristão. Porque ele enfia-se na carne, dá lugar à carne. E o Espírito não suporta mais viver numa casa onde a carne é glorificada. Não glorifica a carne na tua vida. Quer glorificar? Glorifica o Espírito. Confira as coisas que você tem prazer. Nem tudo que você tem prazer dá prazer a Deus. Há muitas coisas que o mundo te oferece a título de prazer, mas são bandejas do diabo, para você entristecer Deus, para Deus sentir nojo daquilo que você faz. Isso é muito sério. Eu não conheço nenhum pastor que me permite pregar essa mensagem lá, dar esse estudo lá. Mas graças a Deus que eu tenho a igreja aqui. E graças a Deus que tu está aqui. Tu pode ir embora amanhã, mas tu levou essa palavra contigo. Meu Deus do céu. Essa palavra, esse estudo é saúde para os teus ossos. É para você ver o tanto quanto Deus te ama. O diabo é estelionatário. O diabo vai usar meios e maneiras neste mundo de te oferecer o que não presta, mas que agrada a carne. Olha que guerra terrível. Guerra diabólica. O diabo é estrategista. Ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. Ele vai colocar no meu caminho aquilo que vai atrair a minha carne. Ele vai colocar no teu caminho aquilo, não aquilo que tu vai sentir nojo, mas aquilo que vai atrair a tua carne. E você, se não tiver atenção para esse estudo, para a palavra de Deus, você vai ser enganada, vai ser enganado, vai ser ludibriado. Quantos aqui já passaram na mão de estelionatário? Já sofreram? Não fique com vergonha não. Ninguém, está todo mundo.
Ninguém nunca levou volta. Já levaram de estelionatário? Então, você já percebeu que o estelionatário, ele lida, parece com uma magia, não é? Ele ludibria o teu pensamento. Satanás, a voz de Satanás sai da boca do camarada. Aquele demônio que ele serve sai. O Espírito te conhece, sabe a tua fraqueza, sabe o teu ponto fraco. Então ele vai te oferecer algo que vai chamar a tua atenção. Eu fui promotor criminal muitos anos. E um dos crimes que mais batia na minha vara criminal era o conto do Paco. Conhecem o conto do Paco? Não? Vão conhecer hoje. Uma pessoa vai andando na tua frente e ela deixa cair um pacote. Aí você, alma querida, abençoadora, sem discernimento nenhum, esqueceu o que Deus diz na Bíblia. O ímpio é mais prudente do que o filho da luz. Deus diz na palavra, o filho das trevas é mais prudente. O filho das trevas, naquela hora, ele fala, pera aí. Como dizia meu falecido pai, católico que ele era, quando a bênção é grande, até o anjo desconfia. Entenda, em nome de Jesus Cristo, a pessoa vítima do golpe é uma pessoa de coração puro. É uma pessoa que ela foi selecionada, né? O demônio dentro do estelionatário selecionou a pessoa. Aí a pessoa vai, moço, o senhor deixou cair esse pacote. Aí o moço vem, minha irmã, muito obrigado. Isso aqui é um pacote cheio de dinheiro, mas não amostra o dinheiro, não tem nada lá dentro de dinheiro. Poxa, minha irmã, eu tenho que lhe abençoar de alguma maneira. Eu tenho que retribuir a senhora, porque pessoas como a senhora não existem mais. A senhora é uma raridade. A senhora, deixa eu dar um presente para a senhora? Ah, claro. Então vamos ali naquela loja. Aí a mulher vai com ele. Aí ele fala assim, escolhe o melhor vestido que a senhora quiser. Não tem problema nenhum. Só que ela tem uma bolsa. E o camarada já conquistou a confiança dela. Vai lá provar esse vestido, minha senhora, tá? Deixa que eu fico com a sua bolsa aqui. A senhora voltar, ela vai estar aqui. Você está entendendo? E quando a mulher terminou de provar o vestido, a bolsa já era. Ela tinha acabado de sair do banco. Então assim é Satanás. Ele sabe aonde te toca. Ele sabe. Ele é estelionatário, ele é embusteiro. Ele é enganador. Mais do que qualquer outro ser humano. O pior estelionatário no mundo perde para ele. Então ele vai, sabendo a tua carência, sabendo a tua necessidade, sabendo aquilo que de repente você pode estar numa luta, numa guerra. Ele entra naquele momento na tua vida e vai ocupar aquele espaço com um laço, com uma armadilha para você, para derrubar você, fazer você cair diante de Deus. Por isso eu digo para você, cuidado com aquilo que você tem prazer. Cuidado com aquele filme que você tem prazer. Cuidado com aquele convite, aparentemente um convite bom. Aquela porta de emprego. Muito cuidado. Lembre-se que você é alvo de Satanás. Você é alvo dos demônios. É melhor você resistir antes de abraçar o que ele quer te dar, do que depois ter que sair do problema depois que ele armou o laço e já apertou no teu pescoço. Aí é difícil sair. É muito difícil voltar atrás. Alguns conseguem, outros não, se entregam.
se entregam, abandonam-se a si mesmos, abrem mão dos seus propósitos, abrem mão de Deus, abrem mão de igreja, abrem mão de tudo, abrem mão de família, abrem mão de tudo. Aí a tragédia está feita. Mas o diabo, ele vem sorrateiramente, buscando quem ele pode tragar. Aleluia. Você só tem uma escapatória: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Lembre-se, ela é luz para o teu caminho. Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os teus pés. O diabo é o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não se resplandecer nos olhos deles a luz do Evangelho de Cristo. Então o Evangelho, ele é luz para a tua vida. O Evangelho vai iluminar aquela situação. O que você tem que fazer diante de uma situação? Vamos que você tenha um pecado predileto, ou um pecado que você acha que não tem muita gravidade, não tem nada demais, estou cansada, estou cansado, eu vou me divertir, vou ter prazer um pouquinho, e aí vai permitindo, e Deus está vendo onde é o teu limite. Deus vai ter que julgar o pecado. Se você não vencer o teu pecado, Deus vai te julgar e vai julgar o teu pecado. Se eu não vencer o meu pecado, Deus vai me julgar. Você não vai fugir do juízo de Deus. Não há metro quadrado no universo onde você possa se esconder do juízo de Deus. Controla os teus pensamentos. Busque o fruto do Espírito, do domínio próprio. Controla teus instintos carnais, controla, domina. Tenha autodomínio sobre os teus planos, sobre os teus prazeres, sobre os teus propósitos. Tenha autodomínio. Peça socorro a Deus. Quando as tuas forças enfraquecerem, peça a Deus. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua rocha, tua proteção. Ele é o teu escudo. Peça ao Espírito de Deus. Espírito Santo, me socorre nessa situação. Eu estou mexido nessa situação. Eu acho que não tem gravidade, mas é pecado. Eu sei que é pecado. Minha consciência diz que é pecado. E o meu cérebro diz que não há gravidade. Mas porque é pecado, eu não posso viver no pecado. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Lembra do rei Ezequias? Isaías 38. Deus virou para Isaías e disse a Isaías: vai, Ezequias. Ele está enfermo. Vai lá no palácio que eu tenho uma mensagem para ele. Senhor, já estou no palácio. Qual é a mensagem? Diz para ele que a doença que ele tem vai matá-lo. A minha vontade é que ele conserte a sua casa. A casa ali era a casa espiritual do rei. A comunhão dele. Ele já havia esfriado na comunhão com Deus. E Deus não era acostumado àquela frieza. Ao contrário. Ele já tinha sido no passado um homem de muita comunhão. Uma comunhão afetuosa, afetiva com Deus. Profunda com Deus. De intimidade. E já não vivia mais na intimidade. Já não vivia mais nessa comunhão. E Deus sentia falta daquela comunhão. Deus liberou Satanás para jogar uma enfermidade nele. Satanás jogou. Enfermidade terrível. Estava prestes a matá-lo.
Mas havia uma chance ainda, uma última chance. Deus falou com Isaías: entra no palácio, manda ele consertar a vida dele, manda ele consertar a casa dele, põe em ordem a casa, põe em ordem a comunhão comigo, senão eu vou matá-lo. O que Ezequias fez? A Bíblia diz que ele voltou o rosto para a parede, orou a Deus, falou com Deus: Deus, tu tem um livro aí, é o livro de memória dos meus atos, está nas tuas mãos, olha os meus atos do passado, tem misericórdia de mim. E ele chorou, e ele se arrependeu. Tudo que Deus queria era o arrependimento dele. Tudo que Deus queria era o arrependimento dele na consciência, no espírito dele. Era o que Deus precisava. Isaías vai embora. Deus fala com Isaías, Isaías volta. Ele se arrependeu, Isaías. Ele se quebrantou na minha presença. Um coração contrito, Deus nunca vai desprezar. Um espírito quebrantado, Deus nunca vai desprezar. Vai lá, Isaías. Diz a ele que ele vai ter mais 1,5 décadas de vida. Você está entendendo? Ezequias precisava de quê? Cura. E Deus precisava de quê? Arrependimento. Houve a cura? Houve. Por quê? Porque Ezequias se arrependeu. Você está entendendo? Percebeu que o arrependimento não é pré-requisito só para salvação, ele é pré-requisito para a cura. Por isso Jesus disse para o homem do tanque de Betesda: vai, não peca mais. Ele falou para Maria Madalena: vai e não peques mais. E ele disse para o homem do tanque de Betesda: se tu pecar de novo, vai te suceder enfermidade pior na tua vida. Uau! Depois que Deus te livra de um problema, pega essa aí. Depois que Deus te livra de um grande problema, seja enfermidade, seja libertação, seja o problema que for grande, e você, por arrepender-se, ganhou a vitória naquele problema, saiba que se você cair do arrependimento, o próximo vai ser pior ainda. É a palavra de Deus. Se eu cair do meu arrependimento, a provação próxima vai ser pior ainda. Experimentarei perdas piores ainda. Por quê? Porque Deus gosta de ser assim? É um juiz todo poderoso? Só isso? Não. É porque Ele me ama. É porque Ele te ama. Ele prefere te recolher na morte do que perder a tua alma. Por isso Ele usa até a ameaça da morte para você se arrepender, para eu me arrepender. Aleluia. Cuidado com os prazeres dessa vida. Cada prazer nessa vida, Deus quer que você goze dos prazeres dessa vida. Mas cuidado com muitos prazeres que são dessa vida, mas satânicos. A origem deles é o diabo querendo destruir a tua alma. Não venda a tua santidade. Não negocie com Satanás a tua santidade. Não entregue a tua santidade por minutos de prazer, de alguma atitude que rapidamente acabará o prazer. Mas a marca no teu espírito pode ficar para o resto da tua vida.
Cuidado com isso. Deus não se agrada de tolo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Cuidado. Deus, ele se oculta de mim e de você quando ele sente que você não tem mais fome dele. Ah, por que que Deus parece que me abandonou, pastor? Porque ele viu que tua fome acabou. Por que que agora ele não fala mais comigo, pastor? Porque ele viu que a tua sede acabou. Ele está querendo que volte ao primeiro amor. Lá atrás, no primeiro amor, ele via a tua sede dele. Aí ele se apresentava a você. Ele via a tua fome, o quanto você era faminto pela palavra dele. Aí ele se apresentava a você, ele se alegrava com a tua fome dele, fome da presença de Deus, sede da palavra de Deus. Mas eu agora esfriei, pastor. Esfriou, só tem um caminho, volta à comunhão com ele. Porque senão você vai experimentar o oculto de Deus, o silêncio de Deus. E eu vou te dizer, porque eu já experimentei, é uma das coisas mais horríveis da vida. É quando Deus se cala. É experimentar o silêncio de Deus. Você quer falar com Deus? Ele não fala nem em sonho, nem por profeta, nem na palavra, ele não fala. Por quê? Porque você não tem mais fome dele. Ele não vê fome dentro de você, da presença dele. Você se ocultou sem fome dele. Você se ocultou, eu me ocultei sem sede da presença dele. Então chegou a hora dele ficar no esconderijo também. Cuidado, dói muito quando Deus vai para o esconderijo. Quando Deus silencia. Quando ele começa a se ocultar. Dói muito. Dói muito. Portanto, só há uma maneira para Deus voltar a falar na tua vida. Deus quer ver fome. Deus quer ver sede da palavra dele em você. Deus quer ver fome da presença dele. Senão nós vamos experimentar, isso vale para mim, vamos experimentar, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Eu acho que não esqueci nada não, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Até aqui me usou o Senhor, orem por mim, porque eu sou tão carente da graça de Deus, da misericórdia, do poder, da ação de Deus, quanto vocês são, ok? O mais importante não é você chegar para mim e falar, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, estou caindo, levantando, caindo, levantando. A única resposta que eu tenho para você é a seguinte: volta a ter fome de Deus, volta a ter sede de Deus. Ok? E não saia da presença de Deus. O diabo vai te acusar, dizer assim, como é que tu vai estar na presença de Deus dessa maneira? Você é uma vergonha para a igreja, você é uma vergonha para Deus. Não aceite essa palavra, isso é do capeta, é do demônio. Só há esperança para quem peca estando na presença de Deus. Fora da presença de Deus não há esperança nenhuma. Nenhuma. Não há recursos, não há esperança, não há quem possa te socorrer. Então, mantenha-se na presença de Deus. É na presença de Deus que Deus vai te dar libertação. É na presença de Deus que Deus vai te curar. É com fome de Deus. Cresça na fome de Deus. Cresça na sede de Deus. Fale e brade como Davi, assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede de ti. Senhor, eu abro mão de ser rei, mas eu não abro mão da tua presença. Eu abro mão dos diamantes, mas eu não abro mão da tua presença. Eu abro mão da riqueza, eu abro mão da glória deste mundo. Uma coisa eu não abro mão, é a tua presença. Qual é o nome disso? Fome da presença, sede da palavra de Deus.
Não deixa, não perde isso em nome de Jesus Cristo. Pai, toma a tua igreja em tuas mãos, Pai. Senhor, a existência dos teus filhos e a minha é para a tua glória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nos sustenta na comunhão contigo. Gera fome onde falta fome. Gera sede onde falta sede. Gera, meu Deus, comunhão onde falta comunhão. Gera intimidade onde falta intimidade. Pai, nos capacita a nós nos agradarmos, Pai, da vida de oração. Porque aquele que ora pouco é porque tem pouca fome. Aquele que lê pouco a Bíblia é que tem pouca sede. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos capacita, faz crescer a nossa fome da tua presença, a nossa fome de estarmos orando, jejuando, buscando a igreja, Pai, nos preparando. Gera sede da tua palavra. Queremos ter sede de ouvir a tua voz, Pai, de ouvir o teu evangelho, Jesus. Alava subcantarebia calabandará. Em nome de Jesus, desce a tua glória na vida dos teus filhos, Pai. Abre mentes aqui, abre corações, abre espírito, abre efatá, Pai. Em nome de Jesus, abre, derrama o teu poder na vida dos teus filhos, Pai. Derrama o sobrenatural, o poder sobrenatural para salvar, para curar, para libertar do pecado, para libertar do vício, para libertar, curar das enfermidades. Derrama o teu poder, gera arrependimento para louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, impacta teu filho com o teu poder nessa noite. A tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Manda, Pai, labareda de fogo, porque a tua palavra declara que nós somos ministros de labareda de fogo. Enche a boca do teu filho do fogo, enche a mão do teu filho e da tua filha do fogo do teu Espírito Santo. Queima o pecado, fogo que derrete a cera, fogo que endurece o barro, fogo que queima o pecado. Desce, meu Pai, nessa igreja, desce na minha vida, desce na vida dos teus filhos. Oh, meu Pai, equipa os teus filhos com a armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da fé, o cinturão da verdade, meu Pai, o escudo, meu Pai, da fé, a palavra, meu Pai, da verdade, a espada do Espírito, o cinturão da verdade. Calça os pés dos teus filhos com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Entra, Pai, entra, porque a tua palavra declara: nenhuma arma forjada contra vocês há de prosperar na vida de vocês. Satanás, eu te repreendo, eu amaldiçoo toda a tua arma levantada contra os servos de Deus dessa igreja, contra os obreiros, contra os líderes, contra os crentes dessa igreja. Eu repreendo toda arma, seja destruída para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Enquanto tu glorifica, Deus está mandando livramento na tua vida. Enquanto tu glorifica Deus, abre a tua boca, exalta o nome de Jesus. Enquanto tu glorifica, Ele está dando livramento na tua vida, Ele está libertando a tua vida, Ele está obrando na tua vida a obra da sua vontade. Oh, cala sub cantarebia calabá. Em nome de Jesus, impacta teus filhos com o teu poder, meu Pai. Impacta a tua igreja com a tua glória. Desce a tua glória, desce a tua glória, desce a tua glória nesse lugar. Aviva, aviva, aviva o crente mais apagado, o crente mais apagado. Seja avivado, seja avivado. Receba o avivamento em nome de Jesus. Desce a tua glória, desce o teu poder, desce a tua unção. Tremanta lava sorgue andarai. Em nome de Jesus Cristo, receba, receba a virtude do Espírito de Deus. Recebe a virtude do Espírito Santo. Recebe
autoridade. Recebe autoridade. Autoridade para pregar, autoridade para guerrear, autoridade para puxar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e meter no rabo do diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Autoridade, autoridade para você queimar o pecado, autoridade para você queimar as enfermidades. Declara, 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 profetiza na tua vida, profetiza, profetiza a tua cura, profetiza, profetiza a tua vitória, profetiza a vida de abundância que Deus quer te dar. Profetiza, Deus põe na tua boca agora, Deus põe na tua boca agora. Profetiza, profetiza, profetiza em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Recebe de Deus na tua vida. Recebe de Deus segundo o teu querer, segundo a tua vontade. A palavra de Deus diz: se quiseres, aleluia, e creres, terás abundância. Recebe segundo o teu querer. Recebe abundância na tua vida. Abundância, vida espiritual e abundância. Recebe saúde e abundância. Recebe livramento e abundância. Recebe. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim, eu também vim. Eu vim para dar vida e abundância. Recebe vida e abundância. Recebe, recebe prosperidade e abundância. Recebe em nome de Jesus. Recebe um coração novo, um coração convertido. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.